quer ver. Muito bom dia e bem-vindos ao programa A Terra um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Há uns tempos, há cerca de um ano, fizemos um programa que se chamava Como me tornei Bahá'í. Muitas pessoas telefonaram-nos, enviaram-nos e-mails para saber exatamente o que é que acredita esta comunidade mundial. Então, hoje vamos saber em que é que acreditam os Bahá'ís. Para isso temos três convidados, o Vítor Forgani, olá, boa tarde, a Ivone Correia e o Marco António Oliveira, por quem eu vou começar. Marco António, falamos de religião. Em que Deus é que acreditam os Bahá'ís? Os Bahá'ís acreditam num único Deus, Deus esse, que é a divindade comum a todas as grandes religiões mundiais. Como sabem, nós acreditamos que todas as grandes religiões mundiais provêm de um único Deus. Para nós, Deus é imperecível, é o não criado, é a fonte de toda a existência. Nas escrituras Bahá'ís, afirma-se que a divindade é, e passo a citar, um Deus pessoal, incognoscível, inacessível, fonte de toda a revelação, eterno, omnisciente, omnipresente e omnipotente. Ou seja, numa frase mais curta, eu diria que a fé Bahá'í tem uma visão monoteísta sobre a divindade. Mas penso que também é importante dizer que nós, Bahá'ís, acreditamos que não pode existir uma relação direta, uma ligação direta entre qualquer ser humano e a divindade e o Criador. Isto porque a nossa condição humana, a nossa natureza física, não permite essa ligação direta. Assim, para nós conhecermos quem é Deus, o que é que Ele quer de cada um de nós, que planos é que Ele tem para a humanidade, nós temos que olhar para as palavras dos seus mensageiros, para as palavras dos fundadores das grandes religiões mundiais, palavras essas que se encontram registadas nas Sagradas Escrituras de todas as religiões. Portanto, essa é a única maneira de nós conhecermos o único Deus, o Deus que é fonte de todas as grandes religiões mundiais. Mas se há apenas um Deus para toda a revelação, porquê é que existem tantas religiões? O cristianismo, o islão, o budismo, a religião Bahá'í, como é que isso se explica? Nós acreditamos que Deus se tem revelado à humanidade de forma gradual e progressiva. É por esse motivo que existe um único Deus e têm surgido vários manifestantes, vários mensageiros de Deus. Os ensinamentos desses manifestantes de Deus têm servido de base à fundação das grandes religiões mundiais. E porquê é que há vários mensageiros? Porque a humanidade vai evoluindo e as suas necessidades e a sua maturidade também vai crescendo. Podemos, de alguma forma, comparar este processo a uma escola. Uma criança, quando vai para o ensino primário, tem uma determinada maturidade e tem capacidade para compreender determinados ensinamentos. Quando vai para o ensino secundário, já tem outra capacidade e os professores já se dirigem a ela e já lhe transmitem os conhecimentos de outra forma. E quando vai para o ensino superior, então, a forma como os conhecimentos lhe podem ser transmitidos já é mais complexa, porque a complexidade dessa criança, que então já é um jovem, também já é diferente. E isto é o que se passa com as grandes religiões mundiais. Nós vemos, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo, o seu fundador, Jesus Cristo, disse que tinha de trazer mais um ensinamento, que é o amai-vos uns aos outros. Isto porque o cristianismo só faz sentido após o judaísmo. O mesmo se passa com o islão. Só faz sentido após o cristianismo e o judaísmo. E nos dias de hoje nós temos a fé Bahá'í, que de facto faz todo o sentido quando nós a entendemos como mais uma etapa nesta revelação progressiva de Deus à humanidade. Nesse sentido, nós convidamos as pessoas a investigar os ensinamentos de Baha'u'lláh e perceber de que forma é que eles são adequados aos dias de hoje. Mas usando de novo essa metáfora da escola, nós não podemos falar de frações a uma criança que esteja na primeira classe. É um bocadinho isso. É preciso passar pela primeira classe para depois, mais tarde, na preparatória, falar das frações. Estávamos a começar a entrar nos principais princípios, passando o pleonasmo da religião Bahá'í.
Ivone, igualdade de direitos entre o homem e a mulher é um dos princípios mais basilares dos Baha'is. E estamos a falar dos princípios Baha'is, que é para mim um dos temas mais caros da fé Baha'i, como eu aliás já tinha dito. E este é de facto um princípio importante, que é um princípio espiritual essencial para a unidade da humanidade. Este princípio é uma alavanca fundamental para o desenvolvimento de uma nova civilização, porque se a mulher é marginalizada, a humanidade não pode avançar. São duas metades do mesmo todo. Exato. Se bem que nós fé Baha'i, proclamamos a igualdade, não quer dizer que se negue a existência da diferença entre o homem e a mulher, as diferenças físicas, as diferenças psicológicas, as diferenças de aspirações, enfim, diferenças tantas outras, não é? O que se pretende é reconhecer o papel complementar da mulher na sociedade. Abdu'l-Bahá, numa reunião em 1913 em Londres, na Liga para as Liberdades da Mulher, disse isto, e também passo a citar: a humanidade assemelha-se a uma ave com as suas duas asas. Uma é o homem, a outra a mulher. A não ser que ambas as asas sejam igualmente fortes e impelidas por uma força comum, a ave não pode voar rumo ao céu. De acordo com o espírito desta época, as mulheres devem progredir e cumprir a sua missão em todos os setores da vida, tal como o homem. Devem usufruir dos mesmos direitos e cumprir com todas as obrigações. Devem estar no mesmo nível que os homens e usufruir de direitos iguais. Esta é a minha mais ardente prece e é um dos princípios fundamentais de Baha'u'lláh. Isto disse ele em 1913. Numa altura em que os direitos das mulheres estavam muito em baixo de forma. Ainda agora estão. Ainda agora estão. Ainda há um grande caminho a percorrer. Ainda há muito. Outro princípio, a harmonia entre a ciência e a religião. Vítor. Pois, efetivamente, este é outro dos princípios básicos da fé Baha'i. A necessidade de harmonia entre a ciência e a religião. Porque, na essência, a realidade é uma. E, como é uma, não podemos ter diferentes pontos de vista, diferentes opiniões. E é por isso que, de alguma forma, a ciência e a religião estão obrigadas a ter uma harmonia entre elas. Também porque ambas as duas são duas forças para o desenvolvimento da humanidade. E uma sem a outra impede que a humanidade possa avançar, possa desenvolver-se. A ciência sem a religião convertiria-se em materialismo. Entretanto, a religião sem a ciência seria uma superstição. E é por isso que, da mesma forma que, como a Ivone estava a dizer, que é preciso que o homem e a mulher sejam... caminhem lado a lado. Exato, caminhem lado a lado. A ciência e a religião também são como aquelas duas asas do pássaro, que precisam ser desenvolvidas já da mesma forma. Uma tem de dar respostas à outra. Aliás, também Abdu'l-Bahá, o filho do fundador da fé Baha'i, numa das suas palestras, dizia precisamente isto: se a religião for contrária à lógica da razão, então deixaria de ser uma religião e passará a ser uma mera tradição. A religião é uma ciência. A religião e a ciência são duas asas sobre as quais a inteligência do homem pode elevar-se às alturas, com as quais a alma humana pode progredir. Não é possível voar apenas com uma só asa. Mais uma vez vemos que há ainda um caminho também longo a percorrer. Marco, falávamos agora de ciência, que tem a ver com a minha próxima pergunta. Os Baha'is defendem que a investigação deve ser livre e independente, seja na religião, seja no que for. Ou seja, não há um pensamento doutrinário, é assim porque é assim.
os Bahá'ís? Exatamente. Os Bahá'ís acreditam que a maior dádiva de Deus à humanidade é a razão. Isto é curioso. Nós aprendemos na escola primária que o homem é um animal racional. Quando andamos no ensino secundário, ao estudar a filosofia, provavelmente passámos pelo Descartes com aquela célebre frase do penso, logo existo. Isto é esta capacidade de raciocinar, é o intelecto humano que nos torna diferentes. E Baha'u'lláh diz que esta é a maior dádiva de Deus à humanidade. A própria ciência, que há pouco falámos, é um fruto da utilização sistemática desta capacidade de raciocínio. Ora, o que nós fazemos é apelar a todas as pessoas que, quando postas perante uma nova verdade, um novo conceito, usem a sua capacidade de raciocínio para investigar essa nova verdade, esse novo conceito. Se não o fizerem, então estão a negar essa dádiva de Deus, esse uso da razão. Isso seria uma pena. Mesmo nós, quando apresentamos a fé Bahá'í, não estamos a pedir aos nossos telespectadores que sigam, que adiram cegamente e sigam cegamente a fé Bahá'í. Não, de maneira nenhuma. O que nós fazemos é apresentar a fé Bahá'í e convidar as pessoas a investigar a fé Bahá'í, a pensarem por si próprios, a validarem os ensinamentos de Baha'u'lláh com a sua própria razão. E foi esse feedback que nós recebemos em relação ao último programa. As pessoas telefonam e enviam e-mails e perguntam: mas afinal, o que é que quer dizer isso de harmonia entre ciência e religião? Com certeza muitas pessoas vão perguntar e pegar no que o Vítor explicou. Afinal, o que é que, em termos concretos, o que é que isso quer dizer? E depois responderemos a cada uma das pessoas. Ivone, este é um dos temas que se fala muito nos dias que passam, com a crise das dívidas soberanas, como se fala, e da crescente pobreza que graça, infelizmente, na Europa e em outros pontos do mundo. O que é que os Bahá'ís têm a dizer em relação a isto? A redução dos extremos da pobreza e da riqueza tão necessários? Os ensinamentos da fé Bahá'í afirmam muitas vezes que isto é absolutamente necessário, haver uma redução dos picos de pobreza e de riqueza. Porque a pobreza extrema leva as pessoas a uma completa desmoralização. E a riqueza extrema será uma sobrecarga, dizemos nós, especialmente em termos espirituais, é uma sobrecarga, não é? E, além disso, é uma injustiça tremenda. É um mundo injusto quando as coisas passam-se assim. E nós vivemos nele. Nós vivemos nesse mundo, não é? De uma injustiça flagrante. Eu penso que dos princípios Bahá'ís, todos, o mais difícil de ser posto em prática é este, não é? Porque, não sei se lembram daquela frase atribuída a Jesus, que diz que é mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha do que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque um rico, ou qualquer pessoa, para entrar no reino dos céus, digo eu, é necessário desapegar-se completamente daquilo que não importa, que não interessa, não é? E um rico, e essa parece-me que é a coisa mais difícil para um rico fazer, não é? O desapego. No entanto, eu acho que nós não devemos estar tão desesperançados, porque, afinal de contas, estão a haver aquelas reuniões dos G8, dos G20, dos mais rios mais. Muitas pessoas dizem que aquilo é mais para gastar mais rios de dinheiro, mas eu estou convencida que essas reuniões são extremamente importantes. E quer dizer que alguma coisa começa a mexer, não é? E que, embora se abordem as coisas não tão fortemente como se deviam abordar, mas pelo menos vai ficando, de cada reunião que se faz, vai ficando alguma coisa de positivo. E estou convencida que muitas organizações, a fé Bahá'í, a comunidade Bahá'í internacional e tantas outras organizações importantes,
estão lá para ir ajudando aos poucos a que essas coisas não sejam esquecidas nem sejam letra morta, não é? Aliás, a comunidade internacional Bahá'í tem assento nas Nações Unidas. Pois, exatamente. Portanto, por isso, eles estão lá sempre, em todas, não é? E estou convencida que as coisas não vão ficar mortas, não é? Avançam muito devagar, porque, claro, isto é um assunto muito complicado e difícil de andar. Aliás, pelo que li nas Escrituras Sagradas, Marco e Vítor intervenham quando quiserem, esta fase menos boa da humanidade estava prevista. Que é preciso passar algumas provações até uma paz maior. Penso que é esse o termo utilizado. É verdade. Mas eu não me apegaria muito a essas previsões e a essas profecias que se encontram nas Sagradas Escrituras. Eu acho que o importante mesmo é termos presente que a fé Bahá'í não condena a riqueza. A fé Bahá'í condena a excessiva diferença entre ricos e pobres. Isso leva-nos a uma criação de um fosso tão grande que a sociedade não poderá sobreviver nesses moldes. Isso é que é o fundamental. Aliás, vários estudos indicam que há riqueza suficiente em todo o globo, em todo o mundo, para todos. Está mal distribuído. Não há espaço para o egoísmo de todos. Falamos de humanidade, unidade da humanidade. Fala-se muito na religião Bahá'í. O que é isto, Vítor? Bem, este é outro dos princípios fundamentais da fé Bahá'í. O princípio fundamental, aliás, Baha'u'lláh diz que a Terra é como um só país e a humanidade são os seus cidadãos. Que é o título deste programa, aliás. Exatamente. E esta unidade está baseada no princípio de que todos os homens foram criados do mesmo pó, da mesma maneira. E em realidade não há diferenças entre o Marco, entre o Pedro, entre o Ivone, entre os amigos. Os que moram em uma cidade ou em outra. E, no entanto, esta unidade deve ser em diversidade. Deve ser uma unidade onde as diferentes raças, as diferentes classes sociais, as diferentes religiões possam viver em harmonia. E, assim como dizia Abdu'l-Bahá, que a humanidade pode ser vista como um jardim com muitas flores. Quanto mais diferentes, quanto mais diversidade tem este jardim, mais bonito é, não é? E esse é o objetivo principal da fé Bahá'í, atingir essa unidade da humanidade. Ou seja, o segredo é não temos de ser todos iguais, porque senão era uma grande chatice. Eu posso só interromper uma coisa? Claro. Eu acho que há aqui assim, um aspecto que o Vítor falou que me parece particularmente interessante, que é um denominador comum a alguns dos ensinamentos que nós já falámos aqui, que é a harmonia. Nós falámos da harmonia entre ciência e religião. Sim. Nós falámos da harmonia entre os diferentes grupos sociais, de maneira a fazer deste planeta um só país e da humanidade os seus cidadãos. Nós falámos também de harmonia no que toca a direitos de homens e de mulheres. É muito interessante, e eu convido todas as pessoas a investigar a fé Bahá'í, a forma como a harmonia é um denominador comum aos ensinamentos Bahá'ís. Desculpa-te. Não. Cada um pode intervir e até agradeço. O Vítor estava a falar da unidade da humanidade, mas isto pode desembocar num sistema de governação mundial. Ivone, isto parece um pouco 1984, George Orwell. Não. Então vamos lá esclarecer isto. Se bem me lembro, eu já li o livro há uns 50 anos, mas a ideia que eu tenho do livro, e que o George Orwell pretendeu dizer, é que nós vivemos num mundo com uma democracia disfarçada, embora seja mais ou menos totalitária, desculpem, que é governado por um partido que transforma ou reduz o indivíduo a uma mera peça para servir o Estado e o mercado.
através do controle, de um sério controle, especialmente do pensamento. Durante estas décadas todas e ainda agora, as coisas não estão tão diferentes como isso, não é? O mundo preconizado por Baha'u'lláh não tem nada a ver com isto. Portanto, não tem nada a ver com 1984. Ele referiu realmente, muitas vezes, nas suas escrituras, que havia uma necessidade de criar um sistema... um sistema de governação de governação mundial que se basearia numa sociedade de nações baseada na justiça, na liberdade de pensamento, na livre escolha. O novo sistema incluiria um governo mundial, um parlamento mundial, um tribunal mundial, uma língua auxiliar e uma declaração dos direitos do homem. Não estamos assim tão longe disso, não é? Como falámos há pouco, aos poucos... Já temos uma sociedade de nações, temos um governo europeu, um tribunal internacional, um parlamento europeu, uma declaração dos direitos do homem, falta-nos a língua auxiliar ainda. Enfim, deve estar a caminho e não deve estar já tão longe. Neste momento fala-se que é o inglês. Sim, mas não sei se é. Ou o espanhol, fazendo honra ao nosso amigo espanhol. Eu conheço quem diga que é seguramente o português, o que eu não acredito, mas conheço quem diga isso. Mas pelo menos já é esse... Portanto, isto está a andar, de facto, não é? Marco, falámos de tanta coisa. Qual deve ser o papel da religião na vida de um crente? Eu penso que a religião tem uma função orientadora e inspiradora na vida de um crente. Mas penso que é mais interessante vermos o papel da religião na vida da sociedade. É que a religião atua como um catalisador da coesão social. Nós, se olharmos para a história da evolução da espécie humana, nós percebemos que o ser humano é um animal gregário, isto é, sempre viveu em comunidades, em grupos. Essa vivência em grupo levou ao desenvolvimento de técnicas de cooperação, de solidariedade. Isto é, nós tivemos necessidade de encontrar meios de proteger as pessoas mais vulneráveis, de passar conhecimentos às gerações seguintes, de fazer trocas, enfim. Ora, as religiões mundiais têm no cerne dos seus ensinamentos que estimulam essa coesão e essa cooperação social. Nós temos, por exemplo, no cristianismo aquele ensinamento do amar-vos uns aos outros. No budismo temos um que diz não magoes os outros de um modo que não gostarias de ser magoado. E na fé Bahá'í temos um ensinamento que diz não desejes para os outros o que não desejas para ti próprio. Portanto, é interessante investigarmos este papel das religiões na história da evolução da humanidade enquanto catalisador da coesão social. E esse que me parece que é o grande papel da religião na história da humanidade. E o papel de cada Bahá'í é pôr em prática estes princípios que falamos hoje, igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, a harmonia entre ciência e religião, livre, independente investigação da verdade, a abolição dos extremos de pobreza e riqueza, a unidade da humanidade, a necessidade da criação de um governo mundial. Já estamos pouco a caminhar lá com a Sociedade das Nações, as Nações Unidas, a União Europeia. Não falámos de outros temas, de outros princípios, como a eliminação de todas as formas de preconceito, preconceito religioso, preconceito de género, preconceito racial, a importância da educação obrigatória para as crianças. Será um tema também interessante para um próximo programa. Desde já convido todos a contactar a comunidade Bahá'í de Portugal. Os contactos têm estado a passar em rodapé e ainda vão passar até o final do programa. Deem-nos o vosso feedback, façam-nos perguntas. Estamos aqui para informar e esclarecer o que é a comunidade Bahá'í e em que é que acreditam os Bahá'ís. Continuação de bom dia, um bom domingo e até ao próximo programa da comunidade Bahá'í de Portugal.